Uma boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos iniciando o nosso culto de oração e estudo da Palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Que nesta noite nós possamos buscar a presença do Senhor. Em Mateus capítulo 4, no versículo 10 diz: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Que nós possamos nesta noite adorar o Senhor, buscar a presença de Deus. Aí você que está na sua casa, transforme a sua casa num local de adoração ao Senhor. Busque a presença de Deus, que o Senhor possa se agradar do seu culto desta noite. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Deus querido, amado, estamos aqui, ó Pai, reunidos para buscar Tua presença, porque, Senhor, entendemos que devemos servir ao Senhor, devemos cultuar a Ti, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há ninguém, ó Pai, como Tu. Agradecemos pela semana que estamos tendo, agradecemos pela essa igreja, agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão agora conosco nesse canal. Que, ó Pai querido, as nossas casas possam ser casas de adoração, que possamos ser, ó Pai, servos do Senhor, Te servindo, trabalhando, ó Pai, para a Tua causa, levando a Tua mensagem a todos aqueles que necessitam, ó Pai. Ó Deus, abre agora, ó Pai, esse céu e derrama sobre nós a Tua bênção. Que possamos, ó Pai, engrandecer ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e responder, ó Pai, as nossas orações. Que possamos aprender da Tua palavra nesta noite, ó Pai. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Eu quero convidar você neste momento a louvar o Senhor, a engrandecer ao nome do Senhor, porque Deus é bom em todo o tempo todo Deus é muito bom. Então, engrandecemos, louvemos, abre a sua boca e exalte ao nome do Senhor. Salvador bendito, ter-me bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, sob a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Só em Ti confio, grande é Teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador. Tudo que é contrito já Te procurou. Pela Tua graça, salvação achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Sim, em Ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois Teu
graça faltará. Ó, quem te confia, não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tu e os inimigos podes bem vencer. Sabe bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém. Meus queridos, nós estamos no mês da campanha de missões estaduais, com o tema Vocação e Graça. Eu gostaria que você repetisse comigo: vocação e graça. A nossa divisa, ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 8 e 9, que diz assim: portanto, não te envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou com uma santa vocação, não com virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Meus queridos, nós, batistas, somos missionários desde a nossa fundação. Já comemoramos 150 anos do trabalho batista aqui no Brasil, o início desse trabalho. E, meus queridos, como é maravilhoso nós investirmos em missões, orarmos por missões, indo ao campo missionário. Nós, batistas, temos no nosso DNA missões. Missões começam no coração de Deus. Missões têm que pulsar no nosso coração. Por isso, separe um tempo, ore por missões. Separe um tempo para poder interceder a Deus pelos nossos missionários, pelos campos de missões que estão sendo abertos. Mas também contribua, oferte, porque é com a sua oferta que podemos sustentar os missionários, que podemos, meus queridos, manter os trabalhos de missões. E precisamos avançar cada vez mais e mais. As trevas precisam recuar. Por isso, nesta noite, nós vamos agora ouvir o testemunho do nosso missionário Luiz Antônio, da cidade de São Miguel do Gostoso. Quero que você preste bastante atenção no que o nosso missionário estará contando a experiência. E depois disso estaremos louvando ao Senhor com o cântico Vida na Vida, que é o nosso cântico oficial de missões estaduais. Vocação e graça. Preste atenção nesse testemunho do nosso missionário. Olá pessoal, meu nome é Luiz, certo? Sou filho natural aqui de um dos distritos de São Miguel do Gostoso e hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu estou aqui numa fazenda onde eu trabalho,
há mais ou menos 10 anos atrás eu vim aqui a São Miguel do Gostoso, certo? Tudo começou aqui onde estou hoje, vivendo da agricultura, meus pais agricultores. E quando cheguei aqui em São Miguel do Gostoso, quando comecei a ingressar, certo, na fé cristã, era justamente aqui, trabalhando durante o dia, à noite ia para os cultos, participar dos trabalhos. E hoje, certo, tenho o privilégio de dizer a você que estou à frente do trabalho missionário, graças a Deus, graças às infinitas misericórdias do Senhor e a sua graça, que nos motiva, tem me motivado a ganhar almas. Independente da profissão que eu exerça, eu, por exemplo, acabei de dizer que sou agricultor, sou também formado como professor, então nos tempos e quando sou contratado, né, trabalho como professor, mas antes de tudo, eu sou missionário em Cristo Jesus. Quero dizer para você que antes de qualquer tarefa, antes de qualquer função, a minha primeira função é adorar a Cristo, é servir a Cristo, é ganhar almas. Não importa a localidade onde você esteja, não importa o lugar, Cristo deve ser o centro de sua vida. Então foi a partir desse princípio que comecei a caminhar justamente aqui onde estou, certo? No meio dessas bananeiras, no meio da agricultura, batalhando diariamente. Mas o que eu quero dizer é que o trabalho no Senhor é gratificante. Por isso persisto até hoje, firme na promessa de Deus. Quero desafiar você também a ser um missionário de Cristo Jesus. Não importa onde você esteja, não importa as circunstâncias, Cristo deve ser o alvo em sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, desafio você a viver para a glória de Deus, ganhando almas e levando o Evangelho a toda a criatura. Vocação e Graça. Campanha de Missões Estaduais 2021. Acesse o site euproclamo.com e tenha acesso a todo o material da campanha. De graça recebi, com muito amor partilharei aquilo que eu aprendi, a meu irmão ensinarei. A quem tem fome dou o pão e água a quem quer beber. Eu cumprirei minha missão, levando vida ao viver. Ser quem Ele quer, testemunhar onde eu estiver. Eu preciso ser a luz, uma mostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Eu preciso ser uma mostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. O que de graça recebi, com muito amor partilharei. Aquilo que eu aprendi, ao meu irmão ensinarei. A quem tem fome dou o pão e água a quem quer beber. Eu cumprirei minha missão, levando vida ao viver. Ser quem Ele quer, testemunhar onde eu estiver. Eu preciso ser a luz, uma mostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. Eu preciso ser a luz, uma mostra de Jesus. Discípulo eu sou, eu vou além. Vida na vida de alguém. O meu chamado, meu chamado, meu chamado é. O meu chamado, meu chamado, meu
de Jesus, discípulo eu sou, eu vou além, vida na vida de alguém. Eu preciso ser a luz, uma mostra de Jesus, discípulo eu sou, eu vou além, vida na vida de alguém. Em Mateus capítulo 7, no versículo 11, diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso. Ele sempre tem nos concedido coisas boas. E neste momento nós vamos estar orando ao Senhor pelos pedidos de oração. Esteja orando pela sua família, pelas nossas famílias. Esteja orando pela família pastoral, pela vida da minha esposa, a vida da minha filha, pela minha vida. Nós precisamos muito das suas orações. Ore também pelos pastores da nossa denominação batista. Ore pela nossa convenção batista norte rio-grandense, a nossa associação batista. Ore pela tia de Marta, que chama Sônia. Ore pelo aniversário da igreja que está chegando, que é nesse final de semana, com o tema Diga à Igreja que Marche. E o preletor é o pastor Alaná. Ore pelo nosso país, como o nosso país está precisando de oração. Ore pelo nosso presidente da República. Ore pelos nossos deputados, pelos nossos senadores. Ore pela nossa governadora. Ore pelo nosso prefeito, os nossos vereadores. Eles que foram eleitos democraticamente e que estão na posição de governar nossa vida. Então nós precisamos estar orando para que Deus possa dar a eles sabedoria, que Deus possa livrá-los do mal, mas que eles possam ter um coração voltado para o povo. Meus queridos, vamos estar orando pela nossa campanha de missões estaduais com o tema Vocação e Graça, pelos nossos missionários, pelo testemunho que nós acabamos de ouvir, do nosso missionário Luiz, que o Senhor possa estar abençoando o seu ministério, que Deus possa estar com ele. Vamos estar orando para que Deus levante novos vocacionados, como estamos precisando de pessoas vocacionadas, pessoas prontas para trabalhar na obra do Senhor, seja para o campo missionário, mas também seja também para a nossa igreja. Nós não podemos, meus queridos, deixar de orar para que Deus possa levantar servos, homens e mulheres cheias do teu Espírito. Vamos estar orando também pela oferta que está sendo levantada. Precisamos, meus queridos, levantar uma oferta que Deus possa abençoar, possa multiplicar. Mas vamos orar também pelos enfermos, a irmã Irene, que é a mãe de Jacira, Nirinha e a sua família, Aurineide e a sua saúde, a nossa irmã Betinha, neto de Júlio, a irmã Cira, pela saúde dela e também pela sua neta, por Peixoto, que é a esposa de Elisângela, pela Deta, que é tia de Eliabe, que mora em Fortaleza, por Assis Neto, que é o filho de Rosilda, pela Ilka e a sua saúde e também a sua família, pela vida da nossa irmã Regina. Eu quero pedir aqui, meus queridos, que chegou até nós esse pedido de oração, pelo pastor Gelson, que é da Igreja Batista Laranjal, lá no Rio de Janeiro. Ele perdeu há pouco tempo a esposa e uma semana depois a filha pelo Covid.
né? Morreram por causa dessa pandemia que está solta no nosso Brasil e no mundo, pelo Covid. E chegou agora esse pedido de oração, que esses dias, a única filha, eles tinham 2 filhas, uma faleceu, né, do Covid, e a outra que está junto com ele, ela tentou o suicídio, está internada no hospital lá em Niterói, estado grave, e a nossa denominação está pedindo muita oração por ele. O pastor Gelson, da Igreja Batista Laranjal, ele até se afastou agora do ministério pastoral da igreja para poder cuidar da sua filha. Então precisa muito, meus queridos, das nossas orações. Orando também pelas famílias enlutadas, né? A família de Oséias, a família da nossa irmã Netinha, a família de Gracinha. Então nós queremos colocar esses pedidos nas mãos do Senhor, mas também queremos agradecer ao Senhor. Agradecer e parabenizar a nossa irmã Netinha, que na segunda-feira aniversariou. Então recebe o nosso abraço, o nosso parabéns, minha querida irmã, que Deus esteja na sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, amado, neste momento queremos colocar esses pedidos de oração diante do Senhor. Pai querido, alguns deles precisam de um milagre. Alguns deles, ó Pai querido, só o Senhor pode fazer. Aquilo que é possível para nós, nós fazemos. Aquilo que é impossível, nós entregamos ao Senhor. E esses pedidos, ó Pai, que chegam aqui, são aqueles que não é possível para nós. São aqueles que nós não temos condições de fazer. Mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que formaste o homem, o Senhor, ó Pai, que conhece o nosso coração, colocamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos, ó Pai, opere poderosamente. Pai querido, aqueles que estão enfermos, aqueles, ó Pai querido, que precisam, ó Pai, de uma cura. Ó Deus de amor, Pai Santo, nós colocamos diante de Ti, Pai. Pai querido, também agradecemos porque o nosso coração é um coração grato pela vida da nossa irmã Netinha, ó Pai, que aniversariou. Que o Senhor esteja com ela. Mesmo, ó Pai, nesse momento difícil que ela está enfrentando na sua vida, da perda do seu esposo. Pedimos que o Espírito Santo esteja com ela, ó Pai. Console, conforte e que o Senhor, ó Pai, guie a vida dela. Também, ó Pai, pedimos ao Senhor pelo consolo, ó Pai, do Espírito Santo na vida da nossa irmã Gracinha, nosso irmão Oséias, que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, ó Pai, de todo mal. Ó Deus de amor, Pai Santo, eterno. Pai querido, abençoe a nossa igreja. Esteja, ó Pai, com cada membro. Fortalece-nos, ó Pai. Abençoe, ó Pai querido, a nossa campanha de missões estaduais. As ofertas, ó Pai querido, que estão sendo levantadas. Pai querido, que a Tua mão poderosa possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que já colocou no seu coração esse desejo de contribuir. Que o Senhor, ó Pai, possa dar em dobro, ó Pai, em triplo, a vida, ó Pai querido, os recursos para esses irmãos. Que o Senhor, ó Pai, possa multiplicar. Que, ó Pai, sobre a nossa mesa não venha faltar o pão, não venha faltar, ó Pai, mantimento. Que os recursos financeiros, ó Pai querido, venham sempre se multiplicar cada vez mais e mais. Que nós, ó Pai, como igreja, possamos ser uma igreja missionária. Uma igreja que invista em missões, uma igreja que ora por missões, uma igreja que respira missões. Pai querido, levante no nosso meio pessoas vocacionadas, pessoas cheias do Teu Espírito, pessoas capacitadas para pregar o Teu Evangelho, para ir, ó Pai querido, para o campo missionário. Intercedemos pela nossa denominação batista, Pai, intercedemos, Senhor, pela nossa diretoria, intercedemos pelos nossos pastores, que o Senhor guarde cada igreja, ó Pai. Tome, ó Pai, nas Tuas mãos.
Pedimos, ó Deus querido, a tua bênção para o nosso Brasil. O nosso Brasil está ferido. O nosso Brasil precisa de uma cura. Quem pode dar cura é o Senhor. Quem pode, ó Pai, restaurar é o Senhor. Quem pode, ó Deus querido, fazer um milagre é o Senhor. A nossa nação está dividida, ó Pai. Venha unir a nossa nação. Venha, ó Pai querido, operar poderosamente. Por isso entregamos as nossas autoridades nas tuas mãos. Por isso clamamos, ó Pai, desde o presidente até o nosso prefeito, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, todas as esferas governamentais do Brasil. Que o nosso Brasil seja do Senhor. Pai querido, tire do meio da política aqueles que são corruptos. Aqueles, ó Pai, que são ladrão. Aqueles que roubam. Aqueles, ó Pai, que estão matando a população, Senhor. Através do dinheiro desviado, que deveria ser, amado, ser um dinheiro investido para a melhoria da população. Mas, ó Pai, por causa da ganância do homem, tem sido desviada. Por isso nós clamamos ao Senhor. Por isso, ó Pai querido, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, sara a nossa nação. Pai querido, não deixe o Teu povo ser corrompido por causa da política. Não deixe, ó Pai querido, de ser enganado. Mas que o Senhor, ó Pai, abra os nossos olhos. Que possamos ser luz para essa nação. Que possamos, ó Pai querido, levar a Tua mensagem de salvação, Senhor. Clamamos, ó Pai querido, ao Senhor e colocamos diante de Ti, ó Pai. Ouve-nos. Tua palavra diz que o Senhor é bom. Que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso nós entregamos essa nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, nós íamos ter a mensagem do pastor Eliel, nosso missionário, mas infelizmente tivemos algumas dificuldades técnicas e não foi possível, então, o pastor Eliel está conosco nesta noite. Ficará então para uma próxima oportunidade, né, para que o pastor Eliel possa trazer uma mensagem para nos abençoar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso 35 até o versículo 38, e estaremos lendo também, né, o capítulo 10, o versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 38, e depois o capítulo 10, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Pai, que neste momento o Espírito Santo, Senhor, possa usar-me para transmitir a palavra, Senhor, nesta noite. Os corações, ó Pai, que estão agora nos acompanhando, possam estar aberto e receptível para receber, acolher, e que esta palavra aqueça os seus corações. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é o agir de Deus através da sua vida. O agir de Deus através da sua vida. Nós estamos na campanha de missões estaduais com o tema Vocação e Graça. E para isso eu gostaria de entender um pouco sobre esse chamado do Senhor para nossas vidas. Eu quero trabalhar em cima desse texto que nós acabamos de ler nesta noite. Vamos aqui entender rapidamente esse texto.
Jesus estava na Galileia e tinha o propósito de terminar o seu ministério ali para poder expandi-lo para outras regiões do seu país, ali de Israel. Os historiadores, eles afirmam que naquela época a Galileia era uma região muito populosa e que tinha cerca de 300 vilas ou cidades, algumas com muros ou sem muros. E o número de habitantes ali na região da Galileia era em torno de 15 mil pessoas. E nessa altura, Jesus estava visitando cidade por cidade, pregando em vila por vila, ensinando e curando as pessoas. Os estudiosos também afirmam que Jesus estava batendo em porta, e possivelmente ele já havia alcançado em torno de 3 milhões de pessoas ali, de toda aquela região, de pessoas que passavam, pessoas que estavam naquela região. E é dentro desse contexto que nós podemos então entender um pouco melhor sobre que Jesus estava procurando alcançar as pessoas que estavam numa situação de dificuldades sociais, espirituais, pessoas que estavam dentro de um contexto de mazelas, e que Jesus então afirma: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar para o Senhor. E aí ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. É que peço ao dono da plantação que mande mais trabalhadores, porque a colheita vai ser grande. Diante de todas as pessoas que Jesus estava alcançando, as pessoas que moravam naquela região, as pessoas que passavam pelaquela região, pessoas que visitavam aquela região, todas estavam sendo alcançadas. Mas Jesus sabia que precisava de mais trabalhadores. E a única solução era que o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, ouvisse então o clamor desses trabalhadores, que mandasse mais pessoas, mais gente, que as pessoas que estivessem na sua acomodação, no seu sono, fossem despertados para a seara. A palavra grega rogai, desis, ela é muito forte, porque ela tem a ideia de suplicar, pedir, ter falta, necessitar, orar por uma necessidade específica. E esta é a oração que todo líder da igreja, ou todos os servos de Deus devem fazer, para que o Senhor possa mandar mais trabalhadores. Nós devemos orar, falar: Senhor, sacode o teu povo, tira cada um dos teus filhos dessa acomodação mortal e abre os seus olhos para que vejam que o campo já está pronto para a colheita. E esta era a expectativa de Jesus. Era que Jesus esperava tivesse então essa resposta de pessoas acordando para trabalhar para o Senhor. Porque Jesus, ele queria que a igreja despertasse. Eu quero tirar aqui 3 lições para nós nesta noite. Primeira, o mover de Deus que abre os olhos para que veja o que ele está vendo. Versículo, meus queridos, 36, vai dizer assim: vendo a multidão. Jesus sabia que uma das maneiras de sermos retirados da nossa acomodação e de ser lançado na obra do Senhor é quando Deus abre os nossos olhos para que possamos enxergar, ver aquilo que Deus está vendo. Porque, meus queridos, muitas vezes nós estamos presos dentro da nossa expectativa de vida, dentro apenas da nossa visão,
e construímos prioridades para nós mesmos, mas não para a igreja e não para o reino do Senhor. Por isso, nós precisamos ter os olhos do Senhor, ter a visão do Senhor. Jesus aqui estava vendo a multidão, Jesus aqui estava olhando para aquela multidão. Nós, meus queridos, precisamos olhar e ver a multidão. E a pergunta que eu faço é: o que você está vendo? Será que você está tendo a mesma visão que Jesus teve do campo? Que o campo já está pronto para a colheita? Jesus aqui, ele olhou para a multidão, ele viu aqui as pessoas. E será que você está vendo a multidão? Você está vendo as pessoas? A segunda lição que eu quero aqui destacar, mas o que Jesus estava vendo? E aí diz ainda no versículo 36, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Jesus estava vendo aqui o sofrimento do povo. Pessoas aflitas, pessoas sendo oprimidas, seja na vida social, seja na vida espiritual. E será que você pode imaginar a época que Jesus estava ali na Galileia? Naquela época não tinha saúde pública, hospitais como nós temos hoje, não tinha o SUS, não tinha a vacina, para o Covid, como nós estamos tendo nos dias de hoje. Era, meus queridos, uma verdadeira calamidade. Era algo desafiador, as pessoas doentes, as pessoas caindo. Jesus, ele olha para aquele povo com os olhos de compaixão e graça. Jesus queria curar aquelas pessoas, libertá-las do seu mal. Aquelas pessoas, elas tinham vários problemas, seja no campo da fome, da miséria, da exploração do pobre, da exploração política ou da opressão política. Isso faz com que Jesus teve compaixão por aquele povo. E ele queria trabalhar para mudar a realidade daquele povo, levando para eles vida, ensinando a eles valores do reino de Deus, fazendo com que a igreja pudesse estar pronta para trabalhar e levando vida e salvação. Havia, meus queridos, naquela época um desespero, uma desorientação, porque as pessoas não tinham um pastor para guiá-los. E é interessante essa expressão aqui, quando eles andavam como ovelhas sem pastor. Significa que eles não tinham rumo, eles não tinham direção. Mostra que aquele rebanho estava desorientado, mostra que aquele rebanho estava desesperado. Será que você consegue imaginar isso? Meus queridos, quando eu leio esse texto, vem à minha mente das pessoas correndo, das pessoas perdidas, das pessoas sem saber o que fazer, cada uma lutando por si mesma, porque não tem um líder para orientá-los. Essa cena me remete muito àquela cena da queda da barragem de Brumadinho. Você lembra? Você possivelmente já viu esse vídeo, quando aquela represa rompe, aquela cena daqueles trabalhadores que estavam ali, logo aqueles primeiros que foram ali pegos de surpresa. Aquelas cenas, meus queridos, pode muito bem representar isso aqui. Daquelas pessoas que estavam entrando no carro, estavam, meus queridos, andando, tentando fugir daquela lamaçal que vinha sobre eles. E aquele carro, então, tentando fugir, desesperado, por um caminho que não tinha solução, não tinha saída, estava perdido. É assim, meus queridos,
que Jesus está dizendo aqui. Eles andam desgarrados, errantes, como ovelha que não tem um pastor. O pastor serve para orientar. O pastor serve para poder guiar. Ovelhas que não têm pastor são ovelhas perdidas. São ovelhas que não sabem para onde ir. Pessoas que ficam correndo por aí. Jesus teve compaixão deles. Jesus os amou. Nós, meus queridos, precisamos amar as pessoas. Precisamos, meus queridos, ter compaixão e graça pela vida das pessoas. Jesus queria que aquelas pessoas daquela região da Galileia não andassem mais desgarrados, não andassem mais perdidos, porque eles precisavam de pessoas para trabalhar ali. E como é que você tem andado? Perdido, desorientado, porque você não tem seguido o pastor? O pastor serve para guiar-nos. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor que nos guia, Jesus é o pastor que nos orienta. E eu estou aqui, meus queridos, seguindo a ordem de Jesus, a orientação de Jesus. Sem Jesus nós não podemos continuar. Sem Jesus nós não podemos caminhar. Mas o que Jesus queria era que aquelas pessoas encontrassem a salvação. E o que Jesus quer no dia de hoje é que você seja um líder que oriente e que guie as pessoas até os céus. Então, saia do sono da acomodação. Saia desse sono. Olhe para as pessoas que estão caminhando, perdidas. Tenha compaixão e graça. Leve graças para a vida delas. Por isso o Senhor nos convoca para nós sermos embaixadores dele aqui. Jesus te convida para que você possa ser um instrumento vivo na mão dele. O texto é muito claro que diz: eles andavam desgarrados e errantes, porque não tinham pastor. Não tinham pastor. Quantas pessoas, meus queridos, têm feito besteira, têm andado, meus queridos, por esse mundo porque não tem um pastor. Ou porque não quer seguir a ordem do pastor, que é pior ainda. Tem um pastor, mas não quer seguir a ordem. Não quer seguir a recomendação. Quer fazer as coisas por si mesma. Mas aqui, meus queridos, nesse texto, as pessoas elas estavam fazendo besteira, estavam andando por esse caminho errante, é porque elas não tinham pastor. Não tinha quem orientasse. E você tem quem te oriente? Eu quero dizer que nós estamos aqui para orientar, para guiar. Acima de tudo, meus queridos, caminhando com Jesus, olhando para Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Mas a terceira coisa, a terceira lição que nós podemos tirar aqui, mas o pior é que Jesus viu aqui a colheita. Então disse aos seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus queridos, há várias interpretações para esse texto e esse significado de colheita. E alguns afirmam que ela representa os perdidos. E eu quero aqui trabalhar um pouco sobre esta imagem dos perdidos, sobre o que a Escritura diz sobre colheita, que é o julgamento de Deus na eternidade. Em Joel, capítulo 3, versículo 12 a 14, vai dizer: levantar-se as nações e subo ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor.
Lançai a foice, porque a colheita já está madura. Vinde, descei, porque o lugar está cheio. Os vasos dos lugares transbordaram, pois a sua maldade é grande. Multidões e multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Em Mateus capítulo 13, no versículo 30, 40 e depois o versículo 43, diz: deixai o trigo e o joio crescerem junto até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e arranque feixes para ser queimado. Depois colha o trigo e ponha no meu depósito. Versículo 40. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará com o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Olha, na ilha de Pátimo, quando João estava lá, quando ele teve a visão da colheita, lá em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 14, que diz assim: então olhei e vi uma nuvem branca, no qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que estava no céu e também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com a voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: usa a foice e corta os cachos de uva da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violência da ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento, por 1,5 metro de fundura. Meus queridos, você sabe o que esses textos aqui têm a dizer para nós sobre a questão da colheita? Que Jesus estava percorrendo todas as cidades incansavelmente, porque ele sabia que a ira vindoura para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo iriam sofrer, iriam para o inferno, iriam ali ter o julgamento final. Por isso aquelas pessoas que estavam desorientadas, estavam errantes pelos seus caminhos, parava sobre eles a ira de Deus. A colheita está perto, o julgamento está perto. E para essas pessoas que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, de tomar uma decisão, a ira de Deus virá sobre elas. Então, você não pode ficar acomodado, ficar apenas sentado, ficar apenas ouvindo a palavra de Deus e não compartilhar da palavra do Senhor. Você precisa fazer algo, você precisa trabalhar para a obra do Senhor. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa. Você precisa clamar pelas pessoas que estão perdidas, porque a colheita já está perto. Logo, logo virá a colheita. Logo, logo essas pessoas serão julgadas. E infelizmente, não para a salvação, mas para a condenação. Por isso que o clamor de Jesus era que eles pudessem ter alguém
que falasse do evangelho para eles. Porque Jesus sabia que a ira vindoura de Deus está perto. O juízo está perto. E o que vai ser? Será que você não consegue sentir no seu coração o ardor para pregar o evangelho, para levar a mensagem do Senhor, para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança? Lembre-se, você é um embaixador de Deus aqui nesta terra. E você precisa levar a mensagem do Senhor. Porque, meus queridos, hoje é o tempo que o Senhor nos convoca. E Deus precisa de você para levar a mensagem a todas as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Por isso, tenha compaixão, leve graça. Olhe para as pessoas que estão sofrendo. Olhe para as pessoas que estão talvez dentro da sua casa, sua família. Ore por elas. Pregue o evangelho. Porque, meus queridos, a ira vindoura do Senhor está próxima. E quando chegar, não terá mais escapação, não terá uma outra oportunidade. Não terá como escapar. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez o seu filho, talvez o seu neto estejam caminhando para o inferno. O que você vai fazer? Deus, meus queridos, nos chama. Deus nos convoca para que nós possamos pregar o evangelho. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Queremos, ó Pai querido, levar a Tua mensagem de amor, de esperança, para todos aqueles que estão perdidos, que estão desgarrados, que estão por esse caminho errantes, que estão, ó Pai querido, precisando de um pastor. Jesus, Tu és o bom pastor. Jesus, Tu és aquele que pode nos orientar. Por isso pedimos, Senhor, venha sobre nós, ó Pai. Guia-nos, Senhor. Pai querido, que possamos levar compaixão e graça a todos aqueles que precisam, Pai. Mas levante, ó Pai querido, um povo Seu comprometido. Tira-nos, ó Pai querido, da acomodação, do sono. Desperta, ó Pai, a Tua igreja. Levante, ó Pai, homens e mulheres, Senhor, comprometidas com a Tua causa, Senhor. Ó Deus de amor, Pai Santo, eis-nos aqui, ó Pai. Usa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, você que está conosco. Que Deus esteja abençoando você, que esteja te guardando, que o Senhor esteja com a sua vida. Meus queridos, amanhã nós não vamos ter o nosso encontro de homens na reunião, né, de homens de coragem, porque estaremos aqui preparando a igreja, né, para o aniversário da igreja, que será nesse final de semana. Então eu quero aqui, meus queridos, dizer que amanhã nós não vamos ter o encontro de homens de coragem. Sexta-feira nós vamos ter a sala de oração, mas felizmente eu não vou poder estar participando, tá? Porque vamos estar na arrumação, na preparação, mas peço aos irmãos que estejam orando, intercedendo ao Senhor por esse momento que nós vamos ter aqui, que será com certeza abençoador. No sábado nós vamos ter aqui o nosso culto de ação de graça por 72 anos da nossa igreja e queremos convidar todos os irmãos a estarem conosco. Felizmente, meus queridos, nós estamos num período pandêmico e não podemos então ter aquela aglomeração como era nos outros anos, né? Mas nós vamos fazer aqui uma grande festa, presencialmente e online. Quero pedir aos irmãos que sempre nos acompanham, que estão sempre conosco, que moram em outras cidades, nós estamos fazendo esse pedido carecidamente, que os irmãos possam nos acompanhar online.
Estaremos transmitindo o culto ao vivo pelo canal do Facebook, na página da igreja, Igreja Batista do Moreno. Se você ainda não curtiu a nossa página lá do Facebook, entra lá e curte, Igreja Batista do Moreno. E aí você vai poder, então, acompanhar o nosso culto e louvar o Senhor e bendizer o Senhor. Aos irmãos aqui da nossa comunidade, serão todos muito bem-vindos estar conosco aqui para juntos adorar o Senhor. Mas nós temos aqui algumas observações importantes para você estar aqui conosco. Primeiro, o uso da máscara é obrigatório, tá? Tem que vir, então, de máscara, é obrigatório. Segundo, se você for trazer o seu filho, ou seu neto, ou alguma criança, né, nós não vamos ter o culto infantil, ainda não retornamos com o culto infantil. E eu quero pedir a você que o seu filho ou o seu neto, a criança que vier com você, fique sentado ao seu lado. Que você use de autoridade, para que a criança não venha ficar correndo, para a criança, né, não ficar fazendo bagunça pela igreja, bom? Se veio para o culto, é para o culto, para adorar o Senhor, para buscar a presença do Senhor. E nós temos que ensinar desde pequenininho a criança a buscar a presença de Deus, a adorar o Senhor. Por isso, use de autoridade, coloque ele sentado ao seu lado. Né? Não é para levantar para beber água, faça isso antes do culto. Né? Para ir no banheiro, mas não durante o culto. Durante o culto é um momento de adoração ao Senhor. Então pedimos aos irmãos, né, que você vai trazer o seu filho, seu neto, que ele fique sentado ao seu lado e que você use de autoridade que Deus te deu. Essa autoridade foi concedida por Deus a você para cuidar do seu filho ou da criança a qual você está responsável. Uma outra coisa também, né, os irmãos também possam trazer uma garrafinha de água, né, para que possam estar bebendo, tá bom? Para não ficar toda hora levantando, sai, volta, não ficar aquele andança, né, durante o culto, que muitas vezes até atrapalha a pessoa que está adorando ao Senhor, né, que está ali do lado, atrapalha às vezes quem está lá dirigindo o culto ou o pregador, tá bom? Então, pedimos aos irmãos, né, tragam a sua garrafinha de água. Estará conosco o pastor Alaná, né, nosso presidente, ele foi eleito nesse final de semana, presidente da Convenção Batista Norte Rio Grandense. Ele também é o nosso presidente da Associação Batista do Oeste e pastor da Segunda Igreja Batista de Mossoró. E o tema da nossa aniversário da nossa igreja é Diga ao povo que marche, lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15. E queremos que seja abençoador, né, esse culto de louvor ao Senhor. Bom, irá começar às 19 horas. Será no sábado e no domingo. Os 2 dias de culto, 2 dias de louvor ao Senhor. E você está convidado a estar conosco, ou online ou presencial. Online, lembre-se, Facebook, Igreja Batista do Moreno. Só procurar lá, Igreja Batista do Moreno. Curta a nossa página e você possa entrar e buscar o Senhor, adorar ao Senhor. Também ao final desse culto, deixa também o seu like aí positivo, né? E compartilhe também esse vídeo, abençoando a vida de outras pessoas. Vamos orar encerrando esse culto. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias, ó Pai, se renovam a cada dia. Queremos, ó Deus querido, louvar o teu nome. Pai querido, que o Senhor esteja conosco. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um dos irmãos que estão agora nos acompanhando. Abençoe sua casa, abençoe as suas famílias. Abençoe a nossa igreja, a nossa comunidade. Abençoe, ó Pai, esse final de semana, o nosso aniversário. Que possamos, ó Deus querido, ter um final de semana abençoador. Ó Pai, na tua presença. Que o Senhor abençoe a vinda do pastor Alaná. Que, ó Pai, tu possa usar o teu servo poderosamente, que, ó Pai, ele possa falar, ó Pai, ao nosso coração e que venha uma mensagem diretamente do teu trono para os nossos corações, ó Pai. Queremos, ó Deus querido, ouvir a tua voz através do teu servo. Ó Deus querido, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos que estarão aqui presentes.
e aqueles que estarão também online. Guarda-nos, ó Deus querido, de todo mal. Em nome de Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça, essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém. Que Deus, meus queridos, abençoe a vida de cada um de vocês.